Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem, todos estejam em paz. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Pedimos que o Senhor venha nos capacitando e nos dando entendimento. Edifica a tua igreja nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base, livro do profeta Daniel, capítulo 11, versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor: E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á, e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Até aqui. Veja, irmãos, só relembrando, o capítulo 11, basicamente, falou das guerras entre os generais gregos. O reino do norte, os seleucidas, na região da Síria, e o reino do sul, os ptolomeus, na região do Egito. Qual a curiosidade do capítulo 11? O nome de Deus praticamente não aparece falando de uma ação de Deus. Mas quando a gente lê o capítulo, a gente vê a mão de Deus controlando todos os governos. Só que o que acontece? Num determinado ponto do capítulo, a narrativa muda. Nós temos que entender que essa divisão de versículos e capítulos, ela é muito posterior à escrita da Bíblia. E quem fez isso, às vezes, errou algumas divisões. Então, o que acontece? Veja que interessante, versículo 35, diz assim: E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, vírgula, até ao fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. O que o versículo 35 fala? Das perseguições, das lutas do povo de Deus. E ele fala que tudo isso se cumpriria, acabaria de se cumprir no tempo do fim. Então o que acontece aqui? Acontece o que a gente chama de salto escatológico. A narrativa sai lá do segundo século. Ele vinha falando de Antíoco Epifânio, aquele rei que foi um modelo de anticristo. E ela avança para os dias da grande tribulação. Pastor, como você sabe isso? Primeiro, comparando a narrativa com os capítulos anteriores do livro de Daniel. Lembra que o livro de Daniel falava dos 10 chifres, surgia um pequeno chifre, falava da sucessão de reinos. Então a gente vê a mesma repetição. A gente vê no capítulo 11 falando do Império Grego e depois vai falar do pequeno chifre. Então, a partir do versículo 36, nós estamos falando do pequeno chifre, o anticristo. Amém? Vou reler o versículo. E esse rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á, e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Gente, por que o anticristo vai ascender? Porque Deus assim decretou. Quem vai autorizar a ascensão do anticristo é Deus. Por quê? Porque Deus tem que julgar a terra. Deus tem que trazer o seu juízo. Deus tem que cumprir todas as promessas que foram feitas no Antigo Testamento. E ele vai cumprir. Alguns detalhes desse rei. Primeiro, ele não vai adorar nenhum tipo de Deus, que começa aqui no começo. Ó, Deus é Deus com D minúsculo. Não apenas isso. Ele vai se voltar contra o Deus verdadeiro, que é chamado no texto de Deus dos deuses. E vai falar coisas espantosas contra Deus. Na visão do pequeno chifre, Daniel, quando olhava o pequeno chifre, falava que ele tinha uma boca que falava arrogâncias contra o Deus Altíssimo. É a mesma visão. O
O que você tem lá, Daniel 7, Daniel 8, você tem Daniel 11. E aqui está falando em relação ao anticristo. E o texto continua, versículo 37. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor de mulheres, nem a Deus algum, porque sobretudo se engrandecerá. Olha que interessante, veja. Primeira coisa, na revelação progressiva, que vai acontecer até o final da Bíblia, nós vamos descobrir o seguinte, que o anticristo vai se auto-intitular Deus. Ele vai exigir adoração e o falso profeta vai fazer uma imagem, que é a imagem da besta, a imagem do anticristo, e vai forçar o mundo a adorar o anticristo como um Deus. Não somente isso, fala que ele não terá o amor de mulheres. O amor de mulheres fala primeiramente ao quê? As mulheres de Israel ansiavam ser a mãe do Messias. O amor das mulheres de Israel era ela ter a honra de ser a mãe do Messias. Esse é o primeiro sentido. Porém, num segundo sentido, vários intérpretes pensam assim, o anticristo não vai ter uma prática sexual bíblica. Muito que provavelmente ele vai ser homossexual e sodomita. Isso tem muito a ver com as religiões de mistério. Dentro das religiões de mistério, para a pessoa ascender na religião, ela é obrigada a manter relações sexuais ilícitas. Inclusive mantendo relação sexual com pessoas do mesmo sexo. Por exemplo, na maçonaria, até o grau 32, todos os rituais são conhecidos. Porém, a partir do grau 32, existe até o grau 38, que são os graus Illuminati. Isso falado por grãos mestres que saíram da maçonaria e se converteram ao cristianismo. Existe um irmão chamado William Schonenbellen, que tem um livro que é um best-seller chamado Maçonaria, Por Trás da Fachada de Luz, onde ele explica que acima do grau 32, todo grão-mestre é obrigado a manter relações com pessoas do mesmo sexo, para desenvolvimento espiritual. Nós sabemos também que nas religiões animistas, nas religiões de feitiçaria, a coisa mais comum são os sacerdotes serem expostos a esse tipo de prática. Qual é o motivo? Dentro do que eles pensam, dessa maneira eles têm uma afinidade maior com os deuses que eles louvam. Nós temos que lembrar que na Bíblia é coisa muito antiga a sodomia cultual. Os prostitutos cultuais, inclusive no Templo de Jerusalém. E também as prostitutas cultuais. Então essa questão de sexo ritualístico simplesmente é mais um pecado. Entendeu? No caso aqui, pessoas do mesmo sexo. Mas em outros casos, a pessoa se torna polígama. E pratica o adultério. Que também é uma brecha. No outro caso, a pessoa pratica sexo com animais. É bestialidade. Então, gente, aqui não tem nada de novo. Deus criou o sexo, ele criou o sexo seguro. E esse sexo é entre homem e mulher, é um presente de Deus. O que o diabo faz? Ele pega um instinto sexual e perverte. E entrega às pessoas as mais variadas práticas. E da mesma maneira que a mentira é pecado, que o roubo é pecado, que a fofoca é pecado, o sexo ilícito também é pecado. Todos os pecadores precisam se arrepender e crer em Cristo para ter a vida eterna. Simples assim. Então, quando você vê uma pessoa é um adúltero, a pessoa está tendo sexo antes do casamento, a pessoa está na prática homossexual, você em amor
Você tem que evangelizar essa pessoa. Essa pessoa está na prática da mentira, essa pessoa está na prática do roubo. Nós não podemos supervalorizar pecados, nem podemos diminuir pecados. Nós temos é que evangelizar. Então isso que o versículo descreve, ainda mais nos dias de hoje, é uma das coisas mais normais que tem. Agora, o que nós notamos? A guerra cultural contra a prática sexual bíblica. Se você fala hoje que sexo é só após o casamento, se você fala hoje que adultério é pecado, se você fala hoje que qualquer outra forma de sexo que não seja entre homem e mulher é pecado, você vai ser perseguido. Entendeu? Então, o anticristo, lembram, João fala no primeiro século, o espírito do anticristo já opera. Hoje, quando a gente vê ideologia de gênero, é o espírito do anticristo operando para perverter a relação sexual bíblica, santa, presente de Deus, entre um homem e uma mulher num leito sem mácula, exclusivo, apenas dos dois. O espírito do anticristo já opera. Amém? Vamos seguir, versículo 38. Outro detalhe, viu, irmãos? Não entra nessa discussão de homossexualidade, entendeu? Respeite as pessoas, trate-as com dignidade, e a maior dignidade que você pode ter é orar pela salvação delas, orar por elas e, na primeira oportunidade, evangelizar. Esse é o maior amor que você pode ter, tratar as pessoas com respeito e dignidade. Por quê? Porque todos os pecadores, todos, foram feitos imagem e semelhança de Deus. E por carregar a imagem e semelhança de Deus, eles merecem o nosso respeito e merecem ter um tratamento digno. Uma coisa é a teologia bíblica, outra coisa é o ser humano feito imagem e semelhança de Deus. Amém? Não entra nessa briga, não vale a pena. Isso é bobeira. Amém? Eu já tive clientes que eram homossexuais, já tive clientes que eram adúlteros, já tive clientes que fornicavam. E eu tratava eles com o maior respeito, sempre que dava uma brecha, eu falava algo de Deus para eles. E eles recebiam muito bem. E muitos deles chegavam até a pedir oração, pediam coisas. Nós temos que pregar o amor de Cristo às pessoas e a salvação em Cristo. Amém? Vamos avançar, versículo 38. Mas em seu lugar, honrará a um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram. Honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. O que está falando aqui? Veja, o Deus do anticristo vai ser o Deus das fortalezas. Vai ser o Deus das guerras, provavelmente o Deus Apolo. Ou alguma outra divindade da guerra. Lembram que no Apocalipse, quando abre a chave do abismo, o demônio-chefe do abismo é Apolion, que nada mais é que o deus da guerra Apolo. Agora veja que interessante, a Bíblia fala que o anticristo vai ter muito recurso financeiro na mão, e que ele vai usar esse recurso financeiro militarmente, honrando o Deus da guerra, o Deus das forças, o Deus das fortalezas. Amém? Versículo 39. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Olha que interessante. Primeiro, ele vai ser fortalecido por Satanás. Apocalipse nos fala da trindade satânica. Satanás caído do segundo céu, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta. E o Apocalipse fala que o anticristo vai agir pelo poder de Satanás. Confirmou biblicamente. Não apenas isso, o anticristo vai atacar poderes militares e vai vencer muitos deles, nesse ponto aqui.
Não somente isso, por artimanhas políticas, quem se associar a ele, ele vai dar honra e vai colocar para governar muitos povos. Lembra que o Apocalipse fala dos 10 chifres, dos 10 dedos da estátua? No Apocalipse eles são os 10 reis que vão dar poder à besta. É essa turma aqui. Lembra que Daniel fala que por lisonjas o anticristo vai assumir o poder? Por articulações e muito dinheiro envolvido. É o que acontece hoje, gente. Quem manda na política é o dinheiro. Por isso que nós não confiamos em político. Temos opinião política, mas não confiamos em político. Confiamos em Deus. Porque é Ele que nos abençoa. Amém? Versículo 40. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará, e passará. Olha que interessante, essa informação só tem aqui. Nações se levantarão contra o anticristo. Aqui elas são chamadas o rei do sul, provavelmente são nações do norte da África. Também é chamado o rei do norte, provavelmente são nações do leste europeu e do oeste asiático, ali onde junta tudo. A Bíblia fala que essas nações vão se levantar contra o anticristo, inclusive invadindo o território conquistado dele. Entendeu? Porém, mais à frente nós vamos ver que elas não vão prosperar. Lembra que o Apocalipse fala que 10 reis vão dar o poder para o anticristo? E que a primeira coisa que ele vai fazer é abater 3 reis? Provavelmente é nessa guerra aqui. O que nós imaginamos e os intérpretes bíblicos entendem? Os 10 reis vão dar o poder à besta. Quando a besta colocar o plano de governo, 3 deles vão se rebelar, falar que não. E vão entrar em guerra militar contra eles. Porque olha que interessante. Olha a campanha militar. Vou reler o 40. E o rei do norte se levantará contra ele, com carros, com cavaleiros e com muitos navios. Gente, é uma esquadra de navios. Provavelmente cruzadores, porta-aviões, entendeu? Drones aquáticos. Uma grande força militar. Mas a narrativa vai mostrar que o anticristo vai vencer essas nações rebeldes. Versículo 41. Deixa eu dar um gole. E entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. Olha que interessante. Nessa campanha militar, dessa guerra, o anticristo vai invadir a terra prometida. E ele vai derrotar todos esses países que se levantaram contra ele. Porém, inimigos históricos de Israel, que nem existem mais, como Edom, como Moabe, como Amon, vão ser livres. Não vão cair diante do anticristo, que o texto está mostrando. Olha, o anticristo vai vencer os países rebeldes, vai invadir a terra prometida, porém ele não vai conseguir derrotar todo mundo. Vão haver, inclusive, nações que são inimigos históricos de Israel, como Edom, como Moabe, como Amon, no passado, que vão se livrar do anticristo. Essa informação só tem aqui. Não tem mais nenhum outro lugar da Bíblia. Lembra que o livro de Daniel vem fechando o foco? A narrativa começa lá com Nabucodonosor, então ele vai fechando o foco. É o que o texto está fazendo, a história está afunilando. Nós estamos aqui nos últimos dias.
nos 7 anos de tribulação. Amém? Versículo 42. E estenderá sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará, e apoderar-se-á dos tesouros, do ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios e os etíopes os seguirão. Olha que interessante. Muita gente não sabe, mas o Egito tem um acordo de paz com Israel, que foi celebrado nos Estados Unidos na década de 70. O líder do Egito, se eu não me engano o nome dele, não era, acho que era Yasser Arafat. E o líder de Israel, chamado Menachem Begin, assinaram o acordo de paz. O presidente Jimmy Carter assinou esse acordo de paz. E a península do Sinai foi desmilitarizada. Então o Egito, já há 50 anos, praticamente 45 anos, é aliado de Israel. Entendeu? O que está mostrando aqui? Ao invadir a Terra Prometida, o anticristo vai fazer uma campanha militar contra o Egito. Vai tomar o Egito, vai tomar toda a riqueza do Egito. E o Egito vai ser atacado por 3 frentes. Vindo do norte, da Terra Prometida, o anticristo. Vindo do oeste, os líbios. E vindo do sul, do sudeste, os etíopes. A conhecida região da Eritreia, hoje, que persegue muitos cristãos. Então o Egito vai ser dizimado pelo anticristo. E provavelmente os tesouros do Egito vão ser saqueados. Lembrando a forte conotação espiritual da religião egípcia. A religião egípcia atravessou a história e chegou até os dias de hoje. Tanto é que a grande maioria dos monumentos modernos, eles têm símbolos egípcios, do sol, o obelisco. Várias divindades egípcias são adoradas até hoje. Entendeu? Então existe toda uma conotação espiritual, não apenas econômica, em cima do Egito. Essa informação também só tem aqui. Muito legal esse capítulo. Eu estava pincelando a palavra hoje e estava vibrando. Falei, nossa Deus, o Senhor é demais, porque as informações só tem aqui. E quando o que acontece? Quando Daniel escreveu isso aqui, ele não tinha condição de saber o que nós sabemos. Hoje, cada vez que eu assisto um telejornal, eu vejo aspectos da profecia bíblica se cumprindo. Mesmo que não for o aspecto final, mas eu vejo sombras. Veja, há 70 anos atrás, eu sequer tinha um Estado de Israel moderno. A igreja, quando lia essa profecia, nem sabia que Israel ia ser refundado. Só conhecia a profecia, que se cumpriu espetacularmente. Se eu não me engano, é 3 de junho de 1948, quando o brasileiro Oswaldo Aranha deu o voto que fez com que Israel fosse recriado. Minha visão teológica, eu creio que o Brasil se tornou uma grande nação cristã por causa da bênção de Deus e da posição que o Brasil teve como sendo um dos instrumentos para o cumprimento da profecia. Por isso que jamais nós devemos amaldiçoar Israel. Existem líderes, para vocês terem uma ideia, Hugo Chávez amaldiçoou Israel. Aquele assassino que foi líder na Venezuela. Ele morreu no mesmo ano, de câncer terminal. Entendeu? Então, assim, cuidado com o que você fala e com o que você pensa. Ah, Israel fez uma coisa errada. Olha, Israel errou. Mas eles são a menina dos olhos de Deus. Senhor,
Não deixe Israel errar. E que eles possam ser salvos, crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Vamos seguir. Versículo 43, são 44. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor, para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas chegará o seu fim, e não haverá quem o socorra. Olha que interessante, vamos começar de trás para frente. A Bíblia fala que o quartel-general do anticristo vai ser a terra prometida. Provavelmente em Jerusalém. Por quê? Porque Jesus fala que o anticristo vai se assentar no templo e vai exigir adoração como Deus. Só que o primeiro passo disso é ele colocar o seu quartel-general na terra prometida. Agora, olha que interessante, o versículo 44 traz uma informação que só tem aqui. Fala que rumores de nações do Oriente, nações do Norte, farão uma ameaça militar contra ele. Olha que interessante, quando você vai para o hebraico aqui do texto, essas nações aqui são as nações do leste europeu. Bulgária, existe Bulgária, Romênia, República Tcheca, Grécia, Ucrânia, Rússia, Hungria. Entendeu? Que são as nações que estão ao oriente e ao norte de Israel. Essa informação só tem aqui. O que nos mostra que o anticristo, ele não vai ser uma unanimidade. Ele vai ter resistência. Entendeu? Agora, o domínio dele vai ser mundial. Eu posso ter domínio, mas mesmo tendo domínio, eu não consigo exercer o poder em 100% das situações. Vou dar um exemplo. Não vou questionar aqui se é verdade ou não. Mas o milionário saudita chamado Osama Bin Laden fugiu da maior máquina de guerra do mundo, o exército americano, por 10 anos. E só aí dizem que ele foi capturado. Só que nem o corpo eles trouxeram para ver. 10 anos. Num país que... Então, assim, uma coisa é ter domínio, outra coisa é exercer o poder 100%. Entendeu? Isso aqui é muito bom, porque tem a ver com o chamado julgamento das nações, de Mateus 25, 31. E a maneira que as nações trataram os irmãos de Jesus, que são a igreja e os judeus, vai determinar quem entra no reino, no milênio. Nem todo mundo vai ser a favor do anticristo. Esse texto mostra isso, mas ele vai ter um domínio mundial. Amém? Capítulo 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que foi achado escrito no livro. O que está acontecendo aqui? Na grande tribulação, a perseguição aos judeus vai aumentar. E a perseguição à igreja vai aumentar. Miguel, o arcanjo protetor do povo de Deus, vai ser uma força espiritual para proteger o povo de Deus. Na época da grande tribulação, muitos judeus eleitos, que tiveram seu nome escrito no livro da vida, vão ser salvos. É o que esse versículo fala. Só que entenda, tribulação como nunca houve. O século XX foi o pior século de perseguição ao povo de Deus e aos judeus.
a tribulação vai ser pior. Percebe? Mas nós vamos ter o auxílio divino. É o que o texto fala. A pergunta é, a sua confiança está no seu braço forte ou está no braço forte do Todo-Poderoso? Porque eu vou te falar, se você estiver confiando em seu braço forte, você vai rodar, porque esses seus bracinhos aí, o meu é fraco. Agora é lógico, você pode ter atitude, como eu falo, você pode ir para uma chácara, você pode ir para uma cidade do interior. Você pode tentar lá ter umas galinhas, ter uma horta para comer. Ter umas ervas, você pode de repente conhecer um médico, pode guardar remédio. Pode ter as estratégias humanas, mas elas só vão dar certo se Deus guardar. Eu não vejo nenhum problema da pessoa querer ir para uma... Eu mesmo. Se a coisa apertar, a gente se manda para uma chácara. Eu já expliquei que viver no mato é praticamente impossível. Mas numa chácara dá para se defender. E Deus pode nos guardar. Você nunca foi para o interior onde o celular não pega? Entendeu? É assim. Mas vamos seguir, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Olha que interessante. Se eu não me engano, esse é o primeiro texto da Bíblia que fala da ressurreição dos mortos de maneira clara. Os outros textos falam de uma vida na eternidade, mas com essa clareza é aqui que começa. E olha que interessante. Quando fala da ressurreição do povo aqui, fala de uma lente olhando no futuro, sem muitos detalhes. Fala o seguinte, olha, todo mundo vai ressuscitar. Todos. Todo mundo que já viveu nesse planeta vai ressuscitar. E vai receber um corpo indestrutível. Só que quem for salvo vai passar a eternidade com Deus. Quem não for salvo vai passar a eternidade no lago de fogo, em tormentos. Numa espécie de corpo que o fogo queima e não consome, que o verme come e não destrói. Os tormentos são eternos. Esse texto ele fala genérico, ó, vai todo mundo ressuscitar. Uns para salvação, outros para a morte. Aí a revelação avança, a gente tem detalhes. Amém? Versículo 3. E os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Olha que interessante. Aqui o texto também nos dá uma informação nova. O prêmio, o galardão dos servos de Deus, que mesmo em momentos difíceis não se acovardam e fazem a obra de Deus. O termo, como as estrelas resplandecerão, nos mostra a glória que alguns vão ter na eternidade futura. Nós não temos detalhes, mas a Bíblia mostra que aqueles que forem intensos na obra de Deus vão receber prêmio. Nós não sabemos exatamente como é esse prêmio. Isso daqui é uma metáfora. É o brilho das estrelas. Mas o que o texto está falando aqui? Olha, se dedique à minha obra, que você vai ter galardão. Lógico, mais à frente o apóstolo Paulo explica melhor. O Apocalipse explica melhor. E a narrativa continua, versículo 4. Deixa eu olhar com calma que eu não posso me perder. E tu, Daniel, encerra as palavras e sela esse livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Olha que interessante. Vamos começar pelo fim. Veja, na época que esse livro foi escrito, se a pessoa tivesse que viajar de Jerusalém à cidade de Damasco, ela ia ter que ir a cavalo, a forma mais rápida. Passados 500 anos, a mesma viagem seria mais rápida a cavalo. Passados 1000 anos, no ano 1000, a mesma viagem seria da mesma forma a cavalo.
No começo do século XX, final do século XIX, também a viagem seria a cavalo. Hoje, em minutos, você sai de Jerusalém e vai a Damasco. Só que quando Daniel escreveu o livro, ele não sabia disso. Muitos irão de um lado para o outro. Veja, hoje você pode sair de Curitiba, ir para o Japão, fazer um tour no Japão, uma pequena volta ao mundo na Ásia, e no sábado seguinte você está jantando com a sua família aqui em Curitiba de volta. A única geração que experimentou isso é a nossa. O saber se multiplicará. Gente, olha que interessante. Quando Isaac Newton falou que o ser humano ia viajar a 60 quilômetros por hora, o filósofo iluminista Voltaire falou o seguinte: Newton, você está maluco. Você está doido. O ser humano não suporta uma viagem a 60 quilômetros por hora. Hoje o homem vai para a Lua. A gente lança foguete. Toda informação, todo conhecimento científico tem se renovado em torno de 5 a 7 anos. Com o advento da inteligência artificial, isso aí vai aumentar mais ainda. Eu não quero discutir aqui os desdobramentos. Eu acho, tese teológica minha, que o anticristo vai usar a inteligência artificial, todo o sistema de satélite, para vigiar o mundo inteiro, porque ele não é onisciente. E eu acho que essa tese minha é bem plausível. Como que no mundo inteiro você vai ter uma marca e vai saber se você está dentro do sistema ou não, se não for em cima desse sistema nosso que nós temos hoje. Saber se multiplicou. Agora, a parte A do versículo fala, do versículo 4, e tu, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Esse versículo é interpretado de uma maneira errada. Muita gente fala o seguinte, que Daniel está fechando a profecia. E que está selando ela para o tempo do fim, que só no tempo do fim a gente ia entender. Olha que interessante. Aprendi hoje com o reverendo Hernanes Dias Lopes. Inclusive tem uma palavra muito boa sobre esse capítulo lá na internet. E ele ensinou o seguinte, que nos persas, quando um livro era acabado, eles faziam uma cópia desse livro. E ele recebia um selo de autenticidade. E essa cópia era colocada na biblioteca pública dos persas, para todo mundo que quisesse ir lá estudar o livro. O texto aqui está dizendo ao contrário, que a profecia de Daniel é para ser estudada, é para ser interpretada, e que ela está aberta. Percebe como é muito fácil um erro de interpretação bíblica? Eu já pensei mais ou menos nessa primeira vertente, mas não tinha fechado a questão. Aí ficava meio quieto. Só falava, gente, hoje é mais fácil interpretar o Apocalipse porque a gente tem mais visão. Isso aí tudo bem, é uma informação real. Mas hoje, graças ao grande mestre, lógico, eu não concordo 100% com o que o Hernanes Dias Lopes pensa, mas, gente, eu não tenho 1% do conhecimento desse homem. Nossa vida é abençoada por ele. Honra a quem merece honra. Amém? Versículo 5. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois. Aqui são dois anjos, tá? Que chegaram. Um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando será o fim dessas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. O que está acontecendo aqui? Apareceram mais dois anjos. E eles fazem uma pergunta a Gabriel, que é o primeiro anjo. É uma pergunta retórica, para ter a resposta. Aí Gabriel levanta a mão direita em sinal de solenidade.
Não somente isso, levanta também a mão esquerda, que é o maior símbolo do juramento solene na Bíblia. E ele fala o seguinte, que o conhecimento do povo de Deus se espalhará por tudo. Lembra que Jesus falou? E esse evangelho será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Só que ele dá mais uma informação. Ele fala que toda aquela perseguição do anticristo vai durar um tempo, tempos e metade de um tempo, que nada mais é que 3 anos e meio. Ou 1260 dias. Ou 42 meses. Esses 3 anos e meio são literais? Eu defendo que sim. Porém, lembram que nas 70 semanas de Daniel, o príncipe que ia vir, que eu defendi a tese que era o anticristo, ia quebrar a aliança na metade da semana. 7 anos dividido por 2 dá 3 anos e meio. É o mesmo número. O próprio livro de Daniel fala que quem vai perseguir o povo de Deus, quem vai profanar a aliança é o anticristo. E a pior fase disso vai durar 3 anos e meio. Por isso que eu creio que a melhor interpretação para a profecia das 70 semanas é que a última semana, a 70ª, ainda vai vir. Esse é mais um indício forte. Entendeu? Para alguns irmãos, eles falam que esse tempo aqui é vago, é genérico, é a história da igreja. Eu entendo que não. Por outros textos, eu acho que ele é literal. Agora, o que eu tenho que lembrar? Primeiro, a questão do calendário humano, que tem erros. Segundo, 3 anos e meio aponta sempre para a época de perseguição e sofrimento do povo de Deus. Então a minha interpretação é que os 3 anos e meio provavelmente vão ser literais, mas a minha ênfase, não estou preocupado com a data. O que eu estou preocupado é se eu vou ser testemunha fiel para ser livrado desses 3 anos e meio de perseguição, que sempre que aparece 3 anos e meio na Bíblia, é tempo de perseguição contra o povo de Deus. O pessoal fica discutindo qual vai ser a cor do olho do anticristo. E esquece o aspecto principal, que é ser testemunha fiel. Que é estar firme com Deus. Servir os irmãos na igreja. Evangelizar. Orar por pessoas que precisam ouvir sua oração. Ir na casa de parentes que estão doentes. Ir na casa de famílias que você conhece que o casamento está sendo desfeito. E você tem a obrigação de ir lá dar uma palavra de Deus para eles. Chegar, olhar nos olhos dele, fulano, vim aqui orar por você. Eu sei que você está com problema e eu quero falar. Jesus Cristo é poderoso para mudar a realidade do seu casamento, mudar a realidade dessa família. Jesus Cristo é poderoso para libertar seu filho das drogas. Jesus é poderoso para trazer uma cura milagrosa para essa doença. O problema é que eu só olho para o meu umbigo. Entendeu? Essa é a preocupação dos 3 anos e meio. Se eu sou um crente, de verdade. Amém? Vamos seguir, versículo 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Olha que interessante. Não é que Daniel não entendeu a visão, tanto é que ele escreveu. Ele não entendeu como ia acontecer. 2.500 anos antes. Eu olho hoje, eu tenho muito mais ferramenta para entender como vai acontecer do que Daniel. O saber se multiplicará. Daniel, você já ouviu falar de bomba nuclear? Daniel, bomba nuclear? Não. Daniel, você nunca ouviu falar de míssil hipersônico? Míssil hipersônico? Não. Hoje você chega para uma criança, você chega para ela e fala, ô Juninho, faz um favor, faz uma ligação do seu WhatsApp para o seu tio que está lá na Suécia, para a gente falar com ele agora. Aí ele faz a ligação, ele acaba a ligação, você fala para o Juninho, Juninho,
Depois de amanhã nós vamos estar lá na Suécia com o tio. Percebe como mudou? Então Daniel perguntou como é que é isso, era a dúvida dele, como ia acontecer? É uma dúvida genuína. Hoje nossas dúvidas são menores. Versículo 9. Olha a resposta do anjo, que legal. E ele disse, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Gente, vamos parar aqui. Essa semana me perguntaram por que eu acho que existe um intervalo entre a semana 69 e a 70. Um dos textos é esse. Eu não quis falar nada na pregação, porque eu ia falar hoje. Veja, esse texto fala do anticristo no futuro. E esse texto fala que a visão do anticristo é para o futuro. Para dias longínquos. Entendeu? Não somente isso. Versículo 10. Olha o que está escrito aqui. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. O que está falando aqui? As perseguições ao povo de Deus, o martírio do povo de Deus, mas em cima dessas perseguições, um povo consagrado. Como disse o Erasmo na escola bíblica hoje, que nos 3 primeiros séculos da igreja, a perseguição foi pesada, foi quando a igreja mais cresceu. A igreja cristã derrotou, através da pregação do evangelho, o maior poderio da sua época. Talvez o império mais organizado que já houve. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O evangelho é pregado. E onde o evangelho chega, ele vence. Nosso entendimento, o cavalo branco do Apocalipse, aponta para a obra, para Jesus Cristo, sua obra e a pregação do evangelho. E desde que Jesus ascendeu aos céus, o evangelho está sendo pregado. O cavalo branco está cavalgando pela terra. E onde o cavalo branco chega, a igreja triunfa. E não houve máquina de perseguição que conseguiu derrotar a igreja. A maior igreja subterrânea do mundo está hoje na China. Estima-se que 200 milhões de cristãos congregam em pequenas igrejas, só na China. Debaixo de pesada perseguição. A perseguição separa o joio do trigo. O fogo mostra quem é o crente verdadeiro, quem é o crente falso. Então o texto fala aqui, versículo 10, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Aí olha o que fala, os ímpios procederão impiamente. Lembra, Apocalipse 22, ao justo justifique-se mais ainda, porém ao injusto suje-se mais ainda, ao limpo limpe-se mais ainda, ao sujo suje-se mais ainda. É a mesma coisa. Só que o texto me dá uma informação importantíssima. Os incrédulos vão estar vendo todos os acontecimentos do Apocalipse e não vão entender o que está acontecendo. Olha o que a parte B do versículo fala. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. No tempo do fim, nós vamos saber o que está acontecendo. Se a minha interpretação da Escritura, que é uma interpretação letra preta no papel branco, o arrebatamento vai acontecer na última trombeta, nós vamos ver a ascensão do anticristo. E vamos saber que é o anticristo. E nós vamos ver esse livro ser proibido. E nós vamos virar fora da lei. Entendeu? Eu tenho muita confiança na minha interpretação do Apocalipse. O maior temor e tremor. Nós vamos saber o que está acontecendo. Afundou o Estado de Israel moderno. O crente já sabe. Cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Ajuntarei a Jacó de todas as nações e os trarei de volta a Sião. E eles serão o meu povo. Cumpriu. Até a tribo perdida da África
que foi mandada lá quando os assírios invadiram em 722, eles mandaram o povo judeu lá para o meio da África. Pois no século XX, o governo de Israel localizou esse povo judeu e numa operação de guerra, trouxe a tribo inteira, e era a última tribo que faltava voltar para Israel. Eu fico até arrepiado, a história é a coisa mais linda. Eles fizeram uma operação militar espetacular. Só teve um morto de Israel, que foi, acho que é o filho do general, ou o general que organizou. Mas eles tiraram de dentro de um país inimigo de Israel, esse povo, cumprindo a profecia. Mas o mundo olha para isso e não entende. Eu olho para isso e vejo a profecia. Reunirei Jacó de entre todas as nações. Cumpriu. Simples assim. Versículo 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Olha que interessante. É a mesma citação de Jesus. Jesus fala que isso vai acontecer aonde? No futuro. O que Jesus argumenta? Quando virdes o abominável da desolação, de que fala a profecia de Daniel. Jesus, quem é o maior intérprete bíblico? Jesus. Ele interpreta que a profecia de Daniel vai se cumprir no final dos tempos. É o mesmo texto que fala da profecia das 70 semanas, da abominação desoladora. Lembra que eu falo a regra da Bíblia? Você quer entender o texto? Procura o símbolo dentro do capítulo. Não achou dentro do capítulo? Acha dentro do livro. Está dentro do livro. Além disso, está confirmado no Apocalipse. Por quê? Porque o Apocalipse fala de 1260 dias, 3 anos e meio. Mas talvez você não tenha notado. O texto fala, vou reler, versículo 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, vírgula, haverá 1290 dias. 30 dias a mais. Espera aí, pastor. No mesmo capítulo, parágrafo anterior, ele falou em 1260 dias. O escritor bíblico errou. Se eu fosse ateu, eu ia falar, ei, Bíblia, se liga. Você fala desse Daniel aí, no mesmo capítulo errou, não sabe nem matemática, é analfabeto. Eu ia ser um ateu convicto, com muita fé. Senão não vale nada. Tem que beber o cálice inteiro. Qual é a melhor explicação para essa diferença de 30 dias? E eu entendo que a melhor explicação e ensino ela. Eu só não tenho como provar. Evangelho de Mateus, capítulo 21, capítulo 24, 25, versículo 31. Jesus se assenta no seu trono, separa as ovelhas e os bodes e julga as nações. E aqueles que são considerados ovelhas, os que foram salvos após o arrebatamento, vão entrar para o reino de Jesus. Vários estudiosos entendem que esse julgamento das nações vai acontecer aqui. É a mesma cena que Jesus vindo, o Monte das Oliveiras se fendendo ao meio, e Jesus colocando o pé direito de um lado do monte e o pé esquerdo do outro lado do monte, que o profeta Zacarias falou. Provavelmente aqui vai estar acontecendo o julgamento das nações. Por quê? Por causa da ligação com outro versículo, versículo 12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Olha que interessante. A Bíblia só usa o termo bem-aventurado para o povo de Deus. Apocalipse 20. Bem-aventurado e santo é aquele que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre ele. O que se entende? Acontece o julgamento naqueles 30 dias, e aí tem um período de mais 45 dias,
onde os salvos já vão começar a ser abençoados por Deus de uma maneira especial. E aí começa a eternidade, através do reino milenar de Cristo. Essa é a tese de vários teólogos, e eu creio que ela encaixa perfeitamente, sem forçar o texto. Porque eu tenho que entender o seguinte, aqui ele está escrevendo sem o Apocalipse na mão. Aqui ele não tem 1 e 2 Tessalonicenses, aqui ele não tem Mateus 24, não tem Lucas 21, não tem Marcos 16. Nós temos tudo isso. Lembra que a revelação é progressiva? Então ele não sabe. Os detalhes aqui, Deus está revelando o seu plano, revelação progressiva. Mas eu creio que se encaixa perfeitamente. Com toda humildade, deixa eu explicar para vocês. A maioria nem se arrisca a falar desse texto. Só lê e fala, não, isso aqui é um tempo depois e acabou. Por quê? Porque é complicado. Por quê? Porque eu não tenho uma prova bíblica cabal. É uma conjectura. Mas eu creio que ela é bem plausível, eu não estou forçando o texto. E o versículo 13 termina. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás da tua herança no fim dos dias. O que acontece? Daniel vai morrer, seu corpo vai dormir, seu espírito e sua alma vão para Deus, que o apóstolo Paulo explica que morrer é melhor, porque você imediatamente está com Cristo. E no último dia da ressurreição, vai ressuscitar e receber um corpo glorificado. E nós vamos bater nas costas do irmão Daniel e perguntar, aí Daniel, ô Dani, você não vai falar assim com o profeta, né? No começo você vai ser meio respeitoso. Depois de uns 7.000 anos na eternidade, você vai bater nas costas, e aí Dani, beleza? Susi, não é assim? Vai ficar íntimo. O que são 7.000 anos para a eternidade? Já pensou você sendo amigo de Daniel depois de 1 milhão de anos? Será que você vai ser íntimo de Isaías? O irmão Manassés? Percebe? Eternidade. Essa palavra é uma palavra de consolo. Daniel na sua vida optou ser fiel. Daniel na sua vida não temeu a morte por causa da sua fé. Daniel escolheu não se contaminar. Daniel escolheu ser um crente consagrado. E o destino dos crentes consagrados é esse aqui. Tu, porém, vai até o fim, vai cumprir tudo que Deus determinou. Porque descansarás, vai experimentar o descanso que é Jesus. E te levantarás da tua herança no fim dos dias. Essa é a promessa maravilhosa. Assim encerra, talvez o maior livro profético do Antigo Testamento. É que Isaías e Ezequiel são muito fortes, e Jeremias também, mas a obra de Daniel é maravilhosa. A obra de Daniel fala ao nosso coração até hoje. A obra de Daniel fala de um Deus que controla a história. A obra de Daniel fala de um Deus que capacita na perseguição. A obra de Daniel ensina o principal, que embora pareça que os seres humanos estão governando o mundo, a mão invisível de Deus controla tudo. E no fim de tudo, só vai reinar, só vai sobrar o reino de Deus. Só isso. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Vamos orar?